A palavra que permeia a vida e a história. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se outro responder lá de dentro: não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, não lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Hoje nos reunimos com a comunidade de Lucas, né? De fato, Lucas tem um texto bonito, um texto que contextualiza um certo imprevisto, né? Esse imprevisto cria-se um certo incômodo com o vizinho, o amigo que seja, ao passo de que a parábola que Jesus conta, que a insistência e a persistência tem uma força, né, de abrir caminhos, né? Penso que talvez é um pouco isso, né? A gente vê em Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros santos, né? Essa pertinência, né? Essa insistência, de fato, leva a caminhos inesperados. E tudo isso é ação do Espírito, porque de fato encerra-se o texto de Lucas dizendo, né, que o Pai lhes dará o Espírito Santo. O Espírito é aquele que vivifica, aquele que dá vida, aquele que traz do meio do caos, né, a vida, aquele que paira, sobre as águas e vibra, né? A água é o lugar da morte, da destruição, do incerto, mas ali o Espírito vibra, e vibra de tal forma que daquela situação inesperada surge algo que é vida. E penso que esse é um pouco o caminho da vida de fé, ter o Espírito, viver pelo Espírito, é de fato vibrar tal força, ou tal desejo, ou tal possibilidade de que as coisas de fato vão encontrando um caminho, uma direção. Não é nada mágico. Nós não pensamos que é mágico, porque seria muito estranho, se ficássemos dentro de nossa casa, trancado, pensando que Deus viria bater a porta. Não vem. Mas de fato, se a gente sai para fora, caminha, talvez não consigamos nada, mas depois alguém se sensibiliza pelo cansaço nosso ao ponto de que bate a nossa porta. Então, essa é a beleza, né? Daquele que não deixa e não espera, mas aquele que vai, ao passo de que a sua vida muitas vezes é um sinal, né, que desperta no outro incômodo, ao passo de que o outro, no seu incômodo, é capaz de se tornar solidário e próximo. Isso é bonito. Isso de fato faz a gente perceber a nossa fraternidade, faz a gente perceber o quanto podemos juntos. E o junto, quanto somamos, é capaz de algo extraordinário. Essa conexão, dar-se conta que somos um corpo, darmos-se de fato que é necessário movimentar-se a partir, né, do reino. Isso ainda é um grande mistério. E
talvez esse grande mistério, ele acontece a partir de que a gente rompe. Rompe essa cápsula que nós vivemos. E não há ruins e bons. Não há certos e incertos. Não há isso. Jesus escolhe todos. Todos. Ele não faz uma avaliação psicológica. Judas está no meio. Pedro está no meio. Outros que foram apagados como nada tivessem feito estão no meio. Mas tudo isso é nossa história. Tudo essa é a nossa história. O que agrega de fato é o Espírito. O que dá liga e força é o Espírito. Não é essa ou aquela pessoa. Essa ou aquela pessoa é de fato talvez aquele que faz o Espírito ter que dar muitas reboladas para consertar. Mas quando estamos juntos caminhando, quando descobrimos que não é uma questão de esse ou daquele, mas é uma questão de estarmos juntos, fazermos a história juntos, vivermos um caminho juntos, descobrimos uma riqueza impressionante, que muitas vezes é uma riqueza que nasce de alguma coisa improvável, ou ao mesmo tempo, muitas vezes, pensada de uma forma que seria um fracasso, ou seria uma desgraça. Mas se unimos e se estamos juntos e movimentamos juntos, aí é o Espírito que faz a história. Agora, se escolhemos um ou aquele outro e damos todo o poder a ele e não nos corresponsabilizamos, aí é uma desgraça só. Aí a tragédia é marcante na história. É só olhar para a história. Só olhar para a história, o poder dado a tantos de uma forma descompromissada. Entregue o poder, deixa pronto. A história se mancha na dor, da insanidade. Agora, quando a história mostra que um povo ou um grupo de fato se torna corresponsável, tem o que é cabeça, mas ele é o menos importante, porque ele não faz aquilo que o corpo deseja fazer. Se o corpo deseja fazer, que é o grande número, ele só encontra de fato facilidade. Mais do que isso, não. Ou ele encontra uma resistência para pensar de fato se alguma coisa que é insana não se deve. Mas quanto o corpo, ou seja, os muitos, só entrega e não se torna corresponsável, não se torna caminhantes juntos, não funciona. Isso é difícil na nossa cabeça. Veja as organizações de bairro que temos, Veja os nossos condomínios, o interesse de um grupo pequeno, a maioria não há interesse nenhum. Isso demonstra a nossa impotência, A nossa impotência. Ou talvez a nossa força fracassada do Espírito. Porque o Espírito agrega, o Espírito soma, o Espírito faz corpo. Fazer comunhão, fazer Eucaristia é fazer corpo. É juntar um monte de grão e fazer pão. Essa é a beleza. E pão sempre é um sustento, É um sinal de alimento para a vida. Esse é o desafio nosso na fé. O grande desafio na fé é esse, Talvez os modelos que a história vai oferecendo, claro que a gente muitas vezes se encanta, ou desencanta, aprende, desaprende, mas são modelos passageiros, que um momento ou outro da história eles mudam. Mas o que não muda, de fato, é o interesse. Quanto há um interesse, há uma corresponsabilidade, independente do modelo adotado. De fato, as coisas acontecem. Agora, caso contrário, não acontece. Mas veja a insistência. E volto e encerro com as palavras de Lucas. Talvez o outro não me dê porque seja meu amigo.
mas Ele me dê uma resposta, ou a história me dê uma resposta, porque incansavelmente eu bato, procuro, né, por algo que de fato que nos interessa é a vida. E não devemos desistir disso. E se há algo que nos ajuda, e algo que nos é doado para que isso aconteça, é o Espírito Santo. É o Espírito que é a força que não nos deixa desistir, e ao mesmo tempo é o Espírito que faz desse pouco trigo algo que é para todos, alimento, que é pão, que é vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.